Olá, senhores, tudo bem com vocês? Então, professora Juliana, produção textual, estou aqui para fazer um repasse de vocês das questões das páginas 13, 14 e 15, a fim de corrigir o que já foi encaminhado para casa, ok? Vocês já leram, conhecem, dominam bem o texto e acredito que já tenham respondido também essas páginas. Inclusive, já estamos no final desse módulo, né? Porque já foi encaminhada para casa as atividades da última parte, certo? Então, a fim de apenas corrigir o que a gente já explicou em outra hora, vamos às questões do gênero em foco, porque já fizemos as partes anteriores, certo? Então, vamos lá. O gênero em foco ainda está tratando daquele texto da Chimamanda, que a gente já conhece, que já discutiu bastante. Inclusive, espero que a gente consiga ir com uma certa rapidez, até para chegar logo no próximo gênero que interessa a gente. Questão 1. O texto da Chimamanda Adichie, que você leu, constitui uma apresentação oral diante de um público. Qual foi o contexto da apresentação do texto? Então, se vocês, ainda lá no texto, né, retornarem ao texto, e procurarem um box verde, né, uma caixinha verde que está ao lado do texto escrito, vocês vão perceber que foi uma apresentação oral, certo? Que foi proferida pela Chimamanda em uma conferência da TED, certo? TED, em maiúsculo, mas siga em inglês, tá? Para uma conferência, um congresso que ocorreu. Letra B. Em sua opinião, que tipo de público poderia se interessar pela apresentação de Chimamanda? Então, é importante a gente lembrar que o gênero, a mulher, né, que escreve, na verdade, essa pessoa que foi responsável por proferir esse discurso, ela é um ícone, né, da resistência negra, de uma mulher que era leitora muito jovem, que muito jovem também se tornou escritora. E é símbolo também de uma persistência dentro da situação em que viviam lá na Nigéria, né? E que experimentou esse afropolitanismo e conseguiu adentrar essas camadas mais privilegiadas. Então, geralmente, professores, estudiosos, né, as pessoas que se interessam por essa temática, foram as pessoas responsáveis por participar, né, e assistir a essa conferência. Letra C. Transcreva do texto um trecho em que a autora se dirige diretamente ao público. Lá no início, ela começa dizendo o seguinte: eu gostaria de contar uma história a vocês. Então, diretamente, ela deixa bem claro, né, que está direcionando ao público uma história que ela gostaria de contar. Então, é uma situação um pouco particular, certo? Então, se percebe uma carga emocional, reflexiva, de particularidade da própria autora. Segunda questão. Releia o início do terceiro parágrafo do texto e sublinhe os trechos que indicam que a ideia apresentada é uma opinião da autora. Então, vamos aqui rapidinho, eu vou diminuir a tela, minimizar e vou colocar para vocês aqui o terceiro parágrafo do texto para a gente analisar, certo? Então, vamos lá, é a segunda questão. A segunda questão inicia dessa forma, da seguinte forma. Ao meu ver, o que isso demonstra é como nós somos impressionáveis e vulneráveis diante de uma história, principalmente quando somos crianças, porque tudo que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras e convenci-me de que os livros, por sua própria natureza, deveriam ter estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. Então, esse é o terceiro parágrafo. E aí ela começa, né, inicialmente dizendo o seguinte: a meu ver. Então, o uso desse pronome pessoal, certo? Esse pronome aí que indica totalmente essa relação meu, né, de posse, esse pronome possessivo meu, ele indica essa individualização da coisa, né? Então, por isso, a gente marca como opinião própria dela. E, além disso, é um texto que está escrito em primeira pessoa, né? Nós somos, quando somos, certo? Convenci-me individualmente, né? Está falando dela, com as quais eu não podia me identificar. Mais uma vez, um pronome aí oblíquo aparecendo, grifando essa identificação da própria autora, né? Então, ao meu ver, demonstra claramente que se trata de uma posição da autora individual e, por isso, uma opinião, certo? Então, vamos lá para a página 14, para as nossas próximas questões. Na terceira questão, diz o seguinte:
Chimamanda é uma escritora que no texto lido trata de um problema sobre como algumas histórias são contadas. Por que esse é um tema relevante para essa autora? Então vamos lá, pensar aqui rapidinho. Por que era importante para essa autora? Ela inicia o texto dizendo o seguinte, gente, que ela muito cedo começou a ler e só via histórias de pessoas que eram de fora da Nigéria. Ela era uma mulher nigeriana e não compreendia porque só lia textos de pessoas de fora da Nigéria. E as características das pessoas não se pareciam em nada com as características dela. Então acreditou, como nós vimos lá no próprio terceiro parágrafo, que se tratava de uma história de pessoas brancas, de pessoas de olhos claros, de princesas, de reinos encantados, que nada tinham a ver com o que vivia. Então, por ser, uma pessoa pertencente a esse grupo, sentia falta de enxergar o outro lado, que era o seu próprio lado da história, certo? Então, pensando nisso, a gente entende que há uma relevância em tratar desse tipo de assunto, certo? A fim de mostrar como é que se comporta o resto da história, que não somente a nossa. Letra B. Porque Chimamanda é uma personalidade importante para falar desse tema, o que dá a ela credibilidade para tratar desse assunto. Ponto 1. Ela começou a ler muito jovem, como eu disse anteriormente para vocês. Então, conhece uma vastidão de textos, né? Ponto 2. Ela se tornou escritora muito jovem também. E ponto 3. Ela é uma escritora de minorias, né? Minorias no sentido de que não faz parte de uma população colonial, certo? De uma população que tem os seus textos consagrados. Então, por isso, ela tornou-se uma referência em pessoas que podem tratar desse assunto e justamente falar do outro lado da história. Aquela parte da história que não nos contaram, certo? Quarta questão. A apresentação da escritora nigeriana ocorreu em um evento anual em que diferentes personalidades e profissionais discutem um assunto. Posteriormente, muitas dessas apresentações são disponibilizadas na internet. A. O que você acha que teria mobilizado a escritora a tratar desse assunto em um evento público? Então, vamos lá. O próprio enunciado está dizendo, tá? Que é um evento público. 2. Que ele vai ser disponibilizado na internet. Então, tratar desse assunto, que é um assunto tão precioso para ela, por exemplo, e de reconhecer a necessidade de que cheguem a outras pessoas esse tipo de assunto, é necessário, sobretudo, pensar que a internet e que o fato de ser público viabiliza a propagação dessa informação. Então, sobretudo, é pensar que está disponível o discurso dela na internet, disponível para vários tipos de público, um público que não é homogêneo, é viabilizar a propagação da informação que ela tem. B. Que outros meios a autora poderia ter utilizado para levar ao público suas ideias? Revistas, livros, tantos outros meios de comunicação, blogs, vlogs, e tantos outros que a gente conhece hoje, certo? Mas aí, como é um público muito interessado, certamente, a informação que ela tinha passar, e também é um pouco mais seletivado, mesmo que seja público, em um evento desse caberia perfeitamente o que ela tem que falar, certo? Vamos à quinta questão. Quinta questão. O fato de a autora do texto ser uma escritora nascida no continente africano atribui peso diferente às opiniões ela expressa no texto. Por quê? É evidente que atribui peso, né? Então, é muito diferente que uma pessoa que nasceu, por exemplo, na Inglaterra fale sobre África, do que uma pessoa que nasceu na África falar sobre África. É evidente, né? Assim como nós, brasileiros. Então, nós somos mais legítimos para falar da brasilidade do que uma pessoa que nasceu lá na Índia, por exemplo. Isso é uma questão bem lógica. E porque, justamente pelo esse sentimento de pertencimento, de conhecer, de dominar um pouco mais a nossa cultura do que outros povos, certo? Sexta questão. Em sua apresentação, Chimamanda expõe uma opinião. Que opinião é essa? De que há um perigo em uma história única, certo? Alerta as pessoas desse perigo. Sétima questão. Alguns trechos da apresentação e análise remetem a outro gênero. Assinale o nome desse gênero e justifique sua resposta. Então, vamos lá. Diário, que aí a gente lembra que o diário, ele é uma informação que a gente colhe cotidianamente, e registra todos os dias.
nos parece uma apresentação oral, nos parece um diário? Eu acredito que não. A notícia, a reportagem, né, a entrevista, por exemplo, que são os gêneros jornalísticos, eles têm uma intenção que é viabilizar isso em uma rede, né, de informação. E aí não me parece um texto puramente informativo, né? Não me parece. Ele se parece um pouco com um texto de opinião, no entanto, ele não é apenas um texto de opinião, certo? E um conto fantástico. Um conto fantástico é uma narrativa ficcional e que apresenta elementos fantásticos e fogem à nossa realidade. E a gente não percebe nada disso em relação a esse texto que a gente conheceu. A crônica, ela é um texto ficcional também e que, apesar de ser cotidiana, criticar alguns comportamentos da sociedade às vezes, ele é ficcional. E esse texto que é apresentado pela Chimamanda não tem nada ficcional. E aí nos sobrou a opção de relato. E aí é muito importante lembrar, por exemplo, de quando ela vai falar sobre a experiência dela com os livros na sua infância, ou ainda sobre como a sua mãe tratava a família de Fidê, né? Então lembre desse episódio, de que ela estava falando, né, de um garoto pobre e tal. E quando ela queria, né, ressaltar alguma coisa ou algum privilégio que a Chimamanda tinha, ela dizia, você quer que se pareça com a família de Fidê? Então valorize isso, porque eles não têm e tal. Reafirmava alguma coisa relacionada a esse estereótipo. E aí ela relata durante toda a apresentação dela um pouco da sua história também, certo? Então vamos lá, eu vou deixar aqui alguns minutinhos das respostas, tá? Para que no caso de vocês não terem conseguido captar enquanto eu falava, vocês consigam copiar aqui de baixo, certo? Rapidamente na página 14. Ó, página 14, questão 3, letra A, né? Pelo fato de Chimamanda ter tido experiências que comprovariam a necessidade de se falar desse tema, né? Por que ela foi escolhida para falar disso? Ou porque visões preconcebidas ainda têm força, né, no mundo atual. E por isso que é importante falar desse tema, embora hoje seja possível ter acesso às concepções diferentes de algumas culturas, facilitado, né, viabilizado pela internet, principalmente. E a letra B diz o seguinte, que a gente espera, né, que por que ela foi escolhida para falar desse tema? Porque foi uma leitora precoce, por ser escritora e também por ser uma autoridade na construção de histórias, né? Além disso, como ela vivenciou histórias únicas dentro e fora do continente africano, sua experiência de vida lhe permite tratar do tema da história única com muita propriedade, né? Isso dá credibilidade, né? Legitima o discurso da Chimamanda. Quarta questão. Espera-se que os alunos apontem que o alcance pode ser maior e mais imediato em um evento, por exemplo, né, como eu disse para vocês, como esse, do que por meio de um texto escrito. E também porque depois do evento o texto é viabilizado na internet, né? Lembre-se disso também que eu disse. Letra B. Espera-se que apontem as ideias da escritora poderiam ter sido publicadas, por exemplo, em um livro, uma revista, né, em um blog, um vlog e tantas outras coisas que a gente considerou como suporte depois da apresentação. Quinta. A argumentação da autora é construída a partir das experiências pessoais e conduz posteriormente uma opinião mais abrangente. Sexta questão, a opinião de Chimamanda é que constitui um perigo conhecer apenas uma versão da história de um povo, de uma cultura. Então a gente precisa pensar, né, que há um outro lado da moeda. Então esse que é o foco principal da Chimamanda, né, enquanto ela está falando lá no seu discurso. É isso que ela está querendo alertar para a gente. E a sétima questão é porque ela apresenta relatos, né, pessoais, em virtude das experiências pessoais que passou durante a sua infância, a sua vida, e ela relaciona com os argumentos defendidos durante sua apresentação, além das opiniões, né, as provas que ela tem, justamente a partir desses relatos que passou na sua vida, certo? Vamos voltar lá agora para a nossa página 15 e vamos responder a oitava questão. A oitava questão diz o seguinte: releia os trechos a seguir. 1. É assim que se cria uma única história. Mostre um povo como sendo uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão. 2. A história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é o fato
de eles serem falsos, mas o fato de serem incompletos. 3. Eu sempre achei que era impossível me relacionar adequadamente com um lugar ou uma pessoa sem me envolver com todas as histórias daquele lugar ou pessoa. 4. Histórias têm sido usadas para desagregar e difamar, mas histórias também podem ser usadas para fortalecer e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas também podem restabelecer uma dignidade perdida. 5. Quando rejeitamos uma história única, quando percebemos que não há apenas uma história sobre um lugar, nós conquistamos um tipo de paraíso. Nesses trechos, Chimamanda relata experiências, apresenta opiniões ou descreve situações. Do que se trata, né? São experiências, são apresentações de opiniões, ou ela está descrevendo alguma informação. Por quê? Né? Então, a gente retorna aqui a algum ponto, né? Eu vou voltar lá para e aí a gente vai definir se isso é uma opinião, uma experiência ou uma situação. É assim que se cria uma história única, mostra um povo como sendo uma coisa, como somente uma coisa repetidamente, e será o que eles se tornarão. Então, isso aqui é uma opinião da autora, né? Se trata de uma opinião. Por quê? Porque ela não está relatando uma experiência, que ela não está recuperando um pensamento de uma coisa que ela passou em algum momento. Nesses trechos, tá? Lembre-se que nos trechos, não no texto que nós lemos na íntegra. E ela também não está descrevendo uma situação, porque no momento que ela resgata, por exemplo, uma ideia de alguma coisa que ela viu anteriormente, que ela passou anteriormente, ela vai descrever após. E nesse caso não, ela está apresentando a opinião dela, com base nessas informações que formou. Nona questão. Diferentes recursos podem ser usados nos textos argumentativos. Relatos, exemplos, depoimentos, dados estatísticos, fatos históricos e raciocínios lógicos. Então, estão entre os mais comuns. Considerando as respostas às questões anteriores, cite os recursos que estão presentes no texto de Chimamanda. Sobretudo os relatos, né, que a gente percebeu. Exemplos que ela também colocou, os depoimentos próprios que ela deu, né, os fatos históricos, que são os mais presentes nessa história, nesse texto que nós lemos ainda há pouco. 10ª. Releu o trecho a seguir, em que a Chimamanda cita a opinião de outro escritor. É o que o escritor nigeriano Chinua Achebe chama um equilíbrio de histórias. Essa citação pode ser considerada parte da argumentação da escritora? Porque é evidente que pode. Então, quando a gente está fazendo um texto, a gente quer apresentar alguma coisa, a gente busca todos os recursos que legitime o que a gente está querendo assumir, né? Porque o nosso texto tem uma identidade. Então, quando ela recupera o pensamento de uma outra pessoa, ela está, de alguma forma, querendo legitimar o que diz. E, por isso, é um recurso argumentativo, sim. Letra B. Em que outro texto a autora recorre a uma citação? Transcrevam lá no finalzinho da história, tá? Lá no finalzinho do texto dela, da apresentação. Então, daqui a pouco eu vou colocar aqui embaixo e aí eu vou comentar, frisar 10ª letra B, que é para a gente poder copiar, transcrever o texto, tá? E 11ª questão. Ao final do texto, a autora sugere uma solução para o problema da história única. Que solução é essa? Então, depois, né, se valendo do que a citação que ela pega, ela consegue responder essa 11ª questão. Vamos lá responder. 10ª questão, letra B. No fim do texto, há uma citação de Alice Walker, a escritora americana Alice Walker. Escreveu sobre seus parentes do sul que haviam se mudado para o norte. Ela mostrou a eles um livro sobre a vida sulista que havia deixado para trás. Eles se sentaram em volta lendo o livro. Ouviram-me ler o livro e um tipo de paraíso foi reconquistado. Isso quer dizer o quê, né? É a oportunidade, a possibilidade de contar para o outro a sua história, de que não apenas ele julgue a sua história sem antes conhecê-la, certo? Então, é essa possibilidade de viabilizar esses caminhos. E na 11ª questão, né? A recusa consciente dessa história única é o resgate das diversas histórias de um povo. Então, nós, hoje, por exemplo, devemos recusar uma história única, porque a gente sabe que cada parte do mundo tem as suas peculiaridades. E aí o fato de desconhecer
permite que a gente seja xenofóbico, que a gente tenha preconceitos. E, inclusive, a situação que a gente vive hoje, né, dessa pandemia, ele acaba, de alguma forma, trazendo e reafirmando muito desses atos nossos de xenofobias e de preconceitos. Eu tenho certeza que ninguém gosta aqui de ser lembrado apenas como o país do futebol, ou também como o país do samba, né? De que as mulheres brasileiras são mais bonitas que as mulheres de outros países, etc e tal. Isso não é bom pra gente, não é bom pra ninguém que tenha esses estereótipos reafirmados sempre, certo? Comentar aqui um pouquinho da oitava e da nona pra gente finalizar. A oitava questão, né? É um texto de opiniões e não de argumentos, né? Principalmente pela postura que a autora tomou durante essa apresentação. E a nona questão diz o seguinte, que a apresentação de relatos de experiência constitui um dos principais recursos utilizados pela escritora, como eu disse para vocês, né? O argumento da autoridade e a citação serão abordados na questão seguinte, que foi o que eu disse para vocês aqui, ó. O argumento que apareceu na letra A, que a gente disse, né? Que acaba sendo um argumento que defende a opinião da autora e depois ela apresenta um argumento de uma norte-americana, né? Já que estava nos Estados Unidos, e aí é mais fácil que seja compreendido por uma pessoa da sua própria identidade. Então, certo, meninos, a gente finaliza por aqui esse trecho, tá? De apresentação oral. Vou deixar aqui a indicação dessas páginas, página 16 e 17 para vocês, para dar um suporte maior. Apesar de já termos a aula anterior falado sobre isso, e agora vocês ficam com esse texto para que vocês anotem, tomem nota e consigam compreender bem esse gênero, porque futuramente, tá? Bem próximo, provavelmente na próxima semana, é a vez de vocês de participarem, de fazerem a própria apresentação oral, certo? Um abraço e até mais. Tchau!